você e a transição planetária. Na verdade, nós devíamos dizer assim, nós e a transição planetária, porque não é só você que está passando esse momento, eu também estou, né? Eu também estou, minha família também está, as pessoas que estão conscientes lá fora no mundo também estão, muita gente falando, inclusive os espíritas, de uma data de transição falada pelo Chico Xavier. Muita gente que não é dessa religião, que não segue essa linha de pensamento, todo mundo que está vivendo no planeta está passando por essa transição planetária. Esse live aqui hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês da percepção que eu tenho a respeito dessa transição, dos sentimentos que me vêm, das atitudes que eu acredito que estão chegando a uma consciência dessa humanidade desperta. Porque desde sempre tem convivendo aqui no planeta Terra, que é um planeta da dualidade, como os mentores ensinam, sempre teve gente que tem um despertar espiritual, que segue por uma visão mais espiritual das coisas, e tem gente que não tem nenhuma consciência, que não tem vivência, que não tem uma noção dessa espiritualidade. Sempre teve, gente, sempre teve almas que tinham uma evolução espiritual, uma consciência maior, e almas que estão no outro nível de vibração, seguindo a sua própria ditadura, os seus próprios problemas e as suas definições da vida, né? Porque a gente define muito a nossa vida. Eu não sei se você já parou para pensar isso, né? Mas a gente define muito a nossa vida. A gente diz que a gente é capaz de uma coisa ou que a gente não é capaz de uma coisa. Muito está dentro de nós. Então esse é o tema de hoje. Nós vamos falar de transição planetária, nós vamos falar de relacionamentos humanos, conduta humana, conduta do seu pensamento, conduta da tua vida, né? Porque a nossa evolução vai trazendo isso para a gente, né? A gente evolui para a gente ter mais consciência, para a gente ter mais amor, para a gente ter mais luz. Mas não é um caminho fácil, né? Então não é fácil, mas é o fato que acontece. Então você que está aí chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está me assistindo no Facebook, seja bem-vindo no Facebook. Se você está me assistindo no YouTube também. No Facebook, compartilhe agora o live, porque aí você pode participar nesse live com pessoas que são amigas, pessoas que têm a mesma vibração, pessoas que podem comentar essas histórias, pessoas que vão estar com você, que vão estar comigo aqui. Então compartilhe o live, que isso é bem bacana. Se você está chegando pela primeira vez, pegou assim, né, loteria do destino e me achou, então seja bem-vindo, vamos juntos, vamos nessa luz, vamos tentar aqui hoje fazer um trabalho bem legal e você marca a cidade de onde você vem. E eu vou pedir para a Lu, para oferecer, para quem ainda não conhece, para quem ainda não pratica, o link das meditações com a Fraternidade Branca, porque eu vou falar também hoje dos mestres ascensionados, da Fraternidade Branca e de um governo espiritual, que existe um governo espiritual na Terra. Eu vou abordar isso. E se você está aí querendo essa conexão com os mestres, querendo essa conexão com um nível superior de vibração, de entendimento, de amor, de lucidez, né? De clareza na vida, então a minha orientação é que você siga a Fraternidade Branca, que você estude sobre a Fraternidade Branca, sobre os mestres e que faça as meditações, que eu acho que vai te ajudar muito. Então um beijo aí para a Lu, que está acompanhando esse live de hoje, e eu estou aqui, né, acompanhando vocês, vindo junto aqui, tanto no canal do YouTube como no Facebook. E tem bastante gente aqui falando aqui no YouTube, ó, no YouTube, gratidão, MS, me diz o Silvio Mário Rodrigues. Um beijo para você, Silvio. E ele fala, as Pleiades e os Mensageiros de Amanhã, porque ele gostou muito do live. Vamos ver. A Vilma Terezinha Gabriel diz assim, MS, tenho feito muito Ho'oponopono.
Que bom, né? Fico bem feliz. Muita gente comentando aqui no canal do YouTube que tá louco o negocinho aqui, tá percorrendo doidamente. Então, queridos, sejam muito bem-vindos. Desejo que a gente tenha, assim, que a gente encontre muito esse eixo entre nós. E isso eu queria explicar para vocês, né? Que aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja na nossa vida, de coração, aquilo que a gente se envolve, aquilo acaba se manifestando. Mas a gente precisa querer, a gente precisa desenvolver essa conexão, a gente precisa desenvolver essa energia entre nós. Porque o universo funciona assim. A lei da atração não é só uma lei mental, não é só o que eu penso que eu vou ter. É o que eu vibro, é o que eu sinto. E a nossa humanidade, o nosso plano terrestre, o planeta Terra, que é tido espiritualmente como um planeta escola, ele sempre acolheu alunos de vários graus de orientação. Então, vamos dizer, tem desde o aluninho da pré-escola até tem um aluno que está aí cursando a faculdade, que está fazendo a universidade. Então, são almas que foram ficando na órbita terrestre. Então, vamos dizer, a gente veio de acordo com tudo que eu já recebi de canalização e é uma coisa que eu acredito muito forte, né? Existe um universo plano físico, então existe um universo físico, terceira dimensão. O plano físico, o plano da matéria, é o plano da terceira dimensão, tá? E existe um universo paralelo ao nosso, não um universo, vários universos. Nós vamos dizer que existe a dimensão do plano da Terra, do mundo objetivo e dos planetas objetivos. Então, são planetas densos, são planetas onde tem, eu acredito muito, né? Isso aí, se alguém vai falar, eu não acredito, tal, não quero entrar em debate, tá, gente? Mas eu acredito que existem outras almas encarnadas em outros corpos, em outros planetas. Para mim, isso assim, quando você pensa o tamanho desse nosso universo, dá para imaginar que é só um planeta como a Terra que vai ter uma alma encarnada? Não, né? Eu acho que tem alma encarnada em muitos planetas, em muitos. Só que a gente não tem o contato com eles, né? Então eles estão lá vivendo a vidinha deles e nós estamos aqui vivendo a nossa vidinha, os nossos desafios. Mas fora os planetas densos, que tem mundo material, físico, né? O corpinho físico, existem muitas consciências espirituais que vibram desde a quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão. Eu acho que a gente aqui no mundo, a gente talvez assim, em sonhos, em viagens espirituais, a gente alcance talvez a quinta dimensão, tá? Algumas pessoas em estados de meditação. Aí um mestre, uma pessoa muito iluminada, um ser como Yogananda, como Sai Baba, como Jesus, como tantos outros seres de muita luz, esses eu não sei o que eles viam, o que eles sentiam e o que eles acessavam nas meditações, com certeza muito mais que nós. Mas gente normal acessa, sei lá, uma quarta dimensão. E o que existe no plano da quarta dimensão? Quarta dimensão somos nós, nossa família, nossos amigos, conhecidos, professores, instrutores, gente normal aqui da Terra, que desencarna e vai, entre aspas, bem entre aspas, para o céu. Então ali estão as almas que desencarnaram, que não tem mais o corpo físico e que vão morar nas colônias. E são essas entidades, esses seres que na maioria das vezes a gente faz contato através da mediunidade. Então nós acessamos através da mediunidade, através da telepatia, através inclusive das canalizações, são esses seres de quarta dimensão que a gente tem o contato.
Depois da quarta dimensão, aí sim o negócio começa a ficar um pouco diferente. Porque na quarta dimensão é ainda tudo muito parecido com a vida na Terra. Então, da mesma forma que aqui na Terra a gente tem, sei lá, cidade de São Paulo, eu moro no Brasil, o outro mora, né, moramos na América do Sul, a gente tem meio que um perfil, né? Então as pessoas são de um determinado jeito, falam uma determinada língua, gostam de determinadas coisas, né? Então a gente brasileiro, por exemplo, já é um pouquinho mais difícil de definir, porque tem muitas raças aqui, né? No nosso país. A gente é descendente tanto dos europeus, como também tem os negros descendentes da África, teve uma época que houve uma leva muito grande de asiáticos, de japoneses, agora a gente tem coreanos, né? Então a gente tem uma miscigenação muito grande no nosso país, né? Novo mundo. Mas, e cada pessoa, cada família que vem de algum lugar, ela traz a sua contribuição para o nosso planeta e para a nossa evolução. No caso do Brasil, a gente tem uma evolução legal, né? Até de mente aberta, porque as culturas são diferentes. Então a gente tem uma coisa de aceitação das culturas que eu acho ótimo, né? Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. E quando eu escrevi o meu livro, Os Cílios de Órion, que esse livro talvez vocês já conheçam, né? Talvez, acho que deve ter bastante gente aqui que já leu esse livro. Mas quando eu escrevi esse livro, eles falavam que a Terra, o plano material, ele nos oferece o uniforme para habitar o planeta. E o uniforme que eles se referiam é o corpo físico. Então, no nosso corpo, existem seres encarnados aqui no planeta, nós, inclusive, nem todos a gente vem da mesma origem cósmica. Origem cósmica são as hierarquias. Então, pense na Terra como um planeta material, né? Ele está na terceira dimensão, vibrando na terceira dimensão, então ele é matéria, nós aqui temos um corpo denso, né? Mas para vir no começo do começo, no começo vamos dizer, da colonização espiritual do planeta, porque antes do planeta ele ser colonizado fisicamente, vamos dizer, de ter homens, mulheres e todas as raças que já vieram antes da nossa, antes dessa evolução via Darwin, né, que ele explicou a evolução das espécies, a mudança do clima no planeta e, vamos dizer, o próprio desenvolvimento e a mudança das espécies ao decorrer de milhões de anos, né, porque não foi uma coisa pequena, mas antes desses milhões de anos da humanidade das espécies animais conhecidas por nós, né, e mesmo os homens antes de ser o Homo sapiens, antes disso, a Terra ela recebeu uma emanação de luz para a criação da humanidade no corpo físico. Então, espiritualmente, vieram vários seres de várias hierarquias, de várias origens do universo, que enviaram estudiosos e, enfim, uma equipe para vir aqui para a Terra, para semear vida na Terra. Então, esses eram cientistas espaciais e cientistas espirituais, porque eles não habitavam, alguns sim, vieram com corpo físico. Então, houve sim a chegada de hierarquias, de seres no corpo físico. Então, esses seres vieram e fizeram as suas construções. Então, eles vieram na Lemúria e depois, milhões de anos depois, em Atlântida. Atlântida já tinha coisas que, para nós, ainda a nossa humanidade não evoluiu ao ponto do domínio que os Atlantes tinham do mundo material. E os Atlantes foram formados, aquela humanidade que vivia naquela época, por consciências espirituais de outros planetas. E junto com essas consciências espirituais, que eram seres que não estavam encarnados, também naquela época, talvez antes até disso,
tenham vindo energias e seres de outros planetas. Então a gente recebeu aqui na Terra tantas entidades espirituais que não tinham corpo físico e ficaram na quarta dimensão, né? Então eles ali se tornaram instrutores, professores, cientistas, eles ficaram na órbita do planeta, mas eles não encarnaram no corpo denso, nesse corpo aqui, tá? E alguns que eram mais aventureiros e, sei lá, tinham processos kármicos que permitiam, eles vieram e encarnaram. Então, a humanidade na Terra, no começo da gestação dessa humanidade, houve uma incrível miscigenação para a criação do corpo físico, o corpo denso. E aí sim, teve uma humanidade que veio dos macacos, né? Macacos não, porque eu não acho que nenhum homem veio do macaco. Eu acho que macaco é macaco, ser humano é ser humano. Minha opinião, né? Acho assim, sinto assim. Então, tiveram alguns que vieram e desses cientistas e encarnaram num corpo físico, modelaram esse corpo físico, porque a nossa inteligência modela o nosso corpo. Se nós somos pessoas densas, brutas, raivosas, se nós comemos muita carne, com isso a gente cria densidade, naturalmente a gente fica mais pesado aqui no mundo. Nosso pensamento fica mais denso, nosso pensamento fica mais pesado, a energia fica mais pesada, a nossa inteligência fica obstruída por essas vibrações. Então, existe e sempre existiu uma humanidade mais iluminada, mais conectada ao espiritual e uma humanidade, vamos dizer, mais densa, mais animalesca, né? E se você pensar, isso continua acontecendo. Nós estamos aqui em plena terça-feira, pensando na vida, pensando em Deus, pensando no nosso relacionamento, pensando na família, querendo evoluir, querendo melhorar, querendo resgatar o nosso karma, querendo fazer melhor na nossa vida. Eu sei que você está aí pensando em ter uma vida melhor. E aí tem um monte de gente, sei lá, que está assistindo jogo de futebol, que está se degladiando junto com os políticos, não é político, mas fica lá criticando, xingando, achando que está tudo certo, que está tudo errado, que não devia ser assim ou que devia ser assado, né? Perdendo energia com essas coisas. E ok, cada um tem sua vida, né? Vou eu criticar essa pessoa? Não, a pessoa está vivendo o que ela escolheu viver. Porque a Terra, assim como ela é um planeta da dualidade, ela é um planeta, o nosso planeta Terra, é um planeta do livre-arbítrio, onde as pessoas, essas consciências encarnam com o direito à escolha. Só que não é muito fácil fazer uma escolha boa com uma cabeça ruim. Aliás, é muito difícil você fazer uma escolha, você assumir aquilo que você pensa, se você está equivocado, se você está triste, se você está com raiva, se você está confuso. Você faz boas escolhas quando você eleva a tua vibração, quando você reza, quando você medita, quando você se dá o direito de ficar em silêncio, quando você faz Ho'oponopono. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado. Quando você entra numa frequência de amor como do Ho'oponopono, você está conectando com essas energias de luz, com os seus mentores e seres amados que estão na quarta dimensão e com seres assim de um nível quase celestial, vamos dizer, espiritualmente muito elevados, que são os mestres ascensos que trabalham da quinta dimensão, tá? Então, terceira dimensão, mundo denso, quarta dimensão, mundo astral e quinta dimensão, um mundo mais espiritual. Isso eu estou trocando, gente, assim, eu estou falando de uma maneira muito simples, né? Estou simplificando uma coisa que é bem elaborada, mas eu espero com isso ajudar vocês. Agora eu vou ver na timeline o pessoal aí que tem alguma pergunta, que quer saber alguma coisa, né? Então, vamos ver quem está falando aqui. A Noêmia Nascimento diz, boa noite MS, obrigada por essa aula.
A Maria Aparecida fala assim, Picadelli da Silva, ótima explicação, já estudei as obras do Kardec. A Ivanete disse assim, eu amo esse live. A Helenice Soriano, sou do Rio de Janeiro. Vamos ver mais aqui, a Fátima, assunto maravilhoso. Fátima Jardim, um beijo para você. Helenice Soriano, Deus te abençoe e continue te iluminando. Gratidão por essa oportunidade, a Mari Correia. Maria Angélica Venuto, MS, esse live está 10, adoro esse tema. Natália Aquati Bittencourt, MS, fui atrás do seu livro, Os Círios de Órion, mas está esgotado. Será que a Madras não irá reeditá-lo? Nossa, eu não sabia que estava esgotado. Eles já fizeram segunda, terceira, não sei qual é a edição que está atual, mas eu tenho alguns... Não está esgotado, né? Talvez esteja esgotado onde você procurou. Então, dá uma olhada no site da editora Madras e se você for de São Paulo, eu acho que eu tenho alguns exemplares ainda lá no meu espaço e talvez, daí você pode vir e comprar, né? Vamos ver quem mais está aqui. A Valda Mânica, ela diz assim, oi MS querida, gostaria de saber se posso fazer Ho'oponopono para um problema de saúde. Valda, você pode e deve. O que eu ia sugerir para você? Você já tem o meu e-book Ho'oponopono, O Caminho do Amor? Eu vou pedir para a Lu colocar o link para você. Se você não conseguir esse link na hora que o live está acontecendo, para você acessar e baixar o e-book, você pode mandar um e-mail, quem tiver dúvida também pode, para suporte@umcanaldeluz.com.br e aí você vai ter o link desse meu e-book e lá eu ensino como fazer o Ho'oponopono, inclusive para questões de saúde. Pode e deve, tá? Vai ser muito legal para você. Deixa eu ver agora que eu estou vendo aqui no Facebook, vamos ver os comentários do Facebook. Fábio, aqui eu não sei ver os comentários do Facebook. Tá, fala para mim aqui, não aparece. Deixa eu te dar aqui, peraí. Enquanto eu não consigo ainda falar dos comentários do Facebook e olhar vocês, né, comentando, eu queria saber se vocês estão gostando desse live, né? Porque a gente tá... Agora eu vi, oba, os corações e tudo. Tô com a imagem paralisada, mas tudo bem, vamos ver aqui. Olha, Suzane, posso fazer Ho'oponopono para minha mãe? Ela não acredita. Você vai fazer, Suzane, mesma informação que eu passei para a Valda agora há pouco. Baixe o e-book Ho'oponopono, O Caminho do Amor. E você deve fazer para sua mãe e não importa que ela acredite e você não vai fazer exatamente olhando para a cara da tua mãe. Você não precisa, ela não precisa nem saber que você faz e você pode fazer porque é um exercício para você. Você vai perdoar, você vai curar, você vai limpar essa história que você tem com a sua mãe dentro de você. E isso, apesar da gente estar falando de Ho'oponopono num live sobre consciência espiritual, sobre a transição planetária, cabe muito, tá, gente? Não é uma pergunta que a pessoa está fazendo, ai, que bobagem, ela está perguntando de Ho'oponopono, o live não é de Ho'oponopono. Gente, o Ho'oponopono é uma das ferramentas mais poderosas desse momento de transição planetária. E eu vou explicar por quê. Porque ao longo da nossa caminhada como seres espirituais que encarnamos no planeta, então muitas dessas hierarquias que vieram para a órbita terrestre e que ficaram na quarta dimensão, porque o que eles fizeram? Eles construíram espiritualmente as cidades da quarta dimensão até antes de existir as cidades na Terra. Até antes da população da Terra ter uma visão, ter uma consciência parecida com o que é hoje. Então, antes de existir a Terra densa aqui, dessa humanidade que construiu as casas, construiu as cidades e tudo mais, eles começaram a construir uma colônia na órbita terrestre. Então, eles primeiro foram habitar lá e depois, cuidando da evolução da Terra, esses seres encarnaram entre nós, tá? E nós,
muitos de nós somos filhos deles. E muitas almas que estão encarnadas por aí são almas que vieram realmente de alguma origem cósmica. Pode ser que tenha gente encarnado aqui que seja das Pleiades. A alma é das Pleiades. A alma primordial é das Pleiades. Pode ser que tenham seres encarnados aqui que são realmente de Órion, da constelação de Pégasus, da constelação de Andrômeda, da constelação de Sírius. Então nós temos aqui no nosso planeta muitas pessoas encarnadas que são realmente, que têm realmente uma origem espiritual diferente da Terra. Não são terráqueos, nós estamos terráqueos, mas nós somos consciência de outros planetas, de outras dimensões inclusive. Então uma parte do nosso ser encarna e aí está chegando a hora de ir para casa, né? Está chegando a hora de voltar para a nossa origem espiritual. Está chegando o momento da gente olhar de novo com saudade da nossa casa, com saudade de um nível de consciência onde tem menos briga, onde tem mais amor, onde tem mais intimidade com o espiritual, onde a gente fica menos cheio de desejos e de ambições negativas, né? Então está chegando um momento em que a gente está vivendo um profundo descontentamento. Agora, analise você comigo como a gente teve um avanço na Terra, apesar de todas essas questões políticas, apesar de todas as coisas que a gente está vendo. Essa semana passada, acho que foi semana passada, eu e o Fábio começamos a assistir aqui na Netflix aquele seriado Dalton Webb, né? Semana retrasada. E aí a gente fez uma maratona aqui, eu e ele, de Dalton Webb, que foi muito interessante. Eu adorei assistir, eu gosto de assistir filme, acho que filme sempre traz uma coisa que faz você crescer, né? Traz um aprendizado. E o que a gente viu ali é o tamanho da evolução da vida no planeta nos últimos 100 anos, né? Porque o Dalton Webb, eu acho que é exatamente 100 anos atrás, e mais ou menos que se passa a história, né? E o quanto a vida mudou, o quanto a sociedade ainda tinha aquela coisa de, né, de meio que os reis, né, ou alguém de muita autoridade, nem existia direito uma classe média. Os próprios médicos na série mostrava, eles não tinham assim tanto prestígio, né? Hoje um médico, nossa, um médico é um médico, né? Se respeita aquela autoridade. Naquela época não tinha nada disso, era assim, os lordes e os vassalos, gente que trabalhava só, né? Então a vida mudou muito. A vida mudou muito nesses últimos tempos, né? Começou ali, apareceu o carro, apareceu o telefone, a guerra trouxe uma profunda transformação no uso e no comportamento das pessoas. Então nós começamos ali um avanço muito grande e um avanço que a gente pode pensar material muito grande. E aí de repente esse avanço material, ele passou pelos percalços, está passando pelos percalços, nós estamos vivendo loucamente essa era de transição, nada está no conforto. Então você que está aí me assistindo, tenho certeza que você que está aí comigo, você também está no desconforto, nós estamos num momento de desconforto. É engraçado isso, né? Mas acho que não tem ninguém que está confortável, porque a vida não está muito boa para ninguém. Tem ninguém que está assim, eu estou bem, está tudo ótimo. Você conhece alguém assim? Eu não conheço. Talvez esteja tudo ótimo aqui para o Onyx, que nesse momento está no meu colo, né? Mas não sei se está tudo ótimo. Não sei, acho que tem muita gente que não está, que a vida não está ótima. A gente perguntava nos exilados de capela se tem a ver o tema. Exilados de capela, sim, tem a ver. Capela é uma outra origem cósmica. Eu nunca recebi exatamente uma mensagem direta deles, né? Tem uma vertente aí do espiritismo que diz que a Terra foi
povoada pelos exilados de Capela. Mas não foram só os exilados de Capela. Exilados de Capela, Capela é uma estrela, a história espiritual, mitológica, porque mistura um pouco, né? Mistura a parte espiritual, a parte, vamos dizer, religiosa do espiritismo, uma vertente do espiritismo, e aquilo que eu sei que foi contado pelos mestres, canalizações que eu recebi. Então eu falo daquilo que eu aprendi, tá? Pode ser que tenham outras informações de pessoas que possam acolher, trazer um pouco mais, né? Não tô querendo entrar em discussão. Se por acaso você tem outras informações, você pode trazer as informações e a gente vai estudar junto, ver o que a gente sente que é verdade ou não, né? Então, todos têm o direito de achar, de concordar ou não concordar. Não precisamos, para isso, brigar ou entrar em qualquer tipo de conflito. Até onde eu sei, os exilados de Capela vieram de um planeta que esse planeta iria sumir, iria desaparecer. Ele estava fechando um ciclo, porque os planetas, apesar deles serem para nós uma coisa inimaginável, mas o planeta também ele tem um ciclo de vida. Também existe uma alma no nosso planeta, né? Existe uma egrégora de grupo do nosso planeta. Existe uma vibração, ele é um ser, né? Um ser de outra dimensão que nós não somos capazes nem de estudar. Então, Capela, esse ser, ia morrer. E aí muitos seres de Capela vieram, migraram e desceram aqui na Terra. Diz que, né, essa linha, eu não tenho essa informação em canalização, por isso eu estou descrevendo histórias que eu já li um dia, mas eu não assino embaixo porque eu não recebi isso por mensagem dos mestres. Quando eu recebo por mensagem, eu sempre eu falo com mais propriedade do que eu estou falando agora. E aí dizem que esses seres vieram com naves e eles vieram para o plano físico. E que eles desencarnaram e voltaram na Terra, entraram totalmente nesse nível de vibração nosso, né? E ficaram na órbita da Terra. E eu acredito nisso? Eu acho que eu acredito, acho que faz sentido para mim. O que não faria sentido para mim, o que eu acho que não faz sentido, é a gente pensar num homem vindo animalizado como um homem pré-histórico, bruto, né, uma força bruta daquela época, e ele simplesmente ele evoluir sozinho no curso natural. Eu acho que a gente recebeu muitas interferências e eu acho que de tempos em tempos a gente recebe essas interferências que nos projetam para a evolução do nosso planeta, da nossa espécie, da nossa consciência. E o processo de ascensão planetária, de transição do planeta, é um processo em que a humanidade encarnada, nós somos a bola da vez, né? Então nós estamos num processo de evolução, né? Para que nós, quando a gente desencarnar, de forma natural, quer dizer, quando chegar a sua hora, minha hora de morrer, de forma natural, que a gente vá para a quarta dimensão, que é ali onde existe o nosso lar e as outras todas cidades espirituais, né? As outras todas colônias que existem no plano espiritual, e que depois disso, depois da gente acordar lá numa quarta dimensão, naquela colônia, num determinado momento a gente se limpe das nossas dores da matéria e a gente possa habitar o mundo da quinta dimensão, que é o mundo dos mestres ascensionados, que fazem parte do governo planetário e, eventualmente, na luz, no nosso bom momento, na nossa evolução, por merecimento, por desejo de ser um ser humano melhor, a gente possa, sei lá, voltar para a nossa estrela, talvez ir para Órion, talvez ir para Pégasus, talvez ir de novo para alguma região longínqua desse nosso universo. É um processo de libertação. Então, a Terra é sofrimento? Não acho que a Terra seja sofrimento. Eu acho que a Terra
é o nosso planeta que a gente tem que encarar com profundo amor enquanto a gente está encarnado aqui. Depois que a gente um dia se for, tenho certeza que a gente vai ter memórias de amor. E aí a gente tem que resgatar com a família. E aí entra o Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono é uma ferramenta de ascensão. O Ho'oponopono, ele permite que você não tenha mágoas, não tenha raiva, não tenha dor no coração, não fique com a sua mente presa naquilo que o seu filho faz, que seu pai fez, que a sua família aprontou. Que você, o Ho'oponopono vai liberando você, principalmente o Ho'oponopono feito de forma mântrica, que é muito poderoso. O que significa? Repetir, 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 repetir e acalmar o seu coração. Quando você acalma o seu coração, quando você entra numa vibração de amor, de paz, de acolhimento, de profunda aceitação e entendimento amoroso da tua história, você libera energias densas e você se aproxima da consciência que vai permitir, quando você desencarnar, de forma natural, de forma tranquila, que você vá primeiro por uma espécie de limpeza na quarta dimensão e depois a sua mente fique linda, clareada e você vai lá para um plano espiritual muito superior. E aí você vai aprender, se você gosta de música, você vai aprender música espiritual. Se você gosta de engenharia, de química, de matemática, você vai acessar essa consciência de luz que vai permitir que você veja outros conceitos de física, química, matemática num outro nível de vibração. Até teve um filme um tempo atrás, eu não lembro como é que era aquele filme do matemático, Fábio, você lembra o nome? Você lembra do nome do filme do matemático? Vocês procurem aí. Eu acho que eu assisti no Netflix, que contava a história do matemático, que era um menino indiano. Isso é um filme bonito de assistir, tá? É um menino indiano e esse menino, ele nasceu superdotado, meio gênio, o menino. E aí, a matemática vinha na mente dele. E aí ele chegou até um professor, que é um indiano também, e ele acabou indo estudar em Oxford. Eu acho que era em Oxford. Não me lembro, era uma faculdade, era uma universidade em Londres. E daí o filme conta a trajetória desse matemático e como que ele entrava em sintonia com a matemática, com aquelas expressões matemáticas. Ele entrava em meditação. Uma mente brilhante. Não é uma mente brilhante. Não? Não é uma mente brilhante. Fábio aqui estava se esforçando para lembrar. Uma Mente Brilhante é um filme mais antigo, que é um filme bom também. Mas depois eu vou ver se eu achar o nome, até posto na minha página para vocês assistirem. Mas ele tinha esse contato através da meditação. Então, e ele era um ser que meditava, e ele era vegetariano, e ele era muito comprometido com a criação e com a religião dele, tá? Com o jeito que ele tinha de se ligar com Deus. Então, eu acredito que nós, através da nossa evolução, a gente vai deixando de sofrer pelas bobagens do dia a dia, pelas coisas que nos maltratam, pelos nossos relacionamentos que não dão certo. Estou falando aqui, o homem que viu o infinito? Acho que é o Homem que Viu o Infinito, isso mesmo, isso mesmo. Muito bonito o filme, né? Meio triste, porque ao mesmo tempo em que ele era essa mente conectada com o espiritual, ele tinha uma coisa meio presa com a família, né? As dificuldades, ele era pobre. Então tem todo um contexto ali para a gente olhar, né? E assim mesmo, né? A gente vem no plano da Terra, aqui nesse planeta, com muitas dificuldades. E aí a gente tem que buscar sempre a nossa evolução. A gente tem que buscar sempre o nosso caminho de luz, né? Aquilo que nos torna maior que os nossos problemas. Vamos ver se eu consigo ler mais alguém aqui. O Onyx agora ele já se ajeitou no meu colo, agora ele é meu dono, tá aqui, né? Bonitinho, não tá aparecendo ele, Fábio. Foi? Não tá aparecendo o Onyx aqui, ó. Ó. O Onyx não está em quadro. Oh, meu Deus, tadinho do meu bebê. Ó, a Malu de Oliveira diz, mas a Terra
vai se transformar em planeta de regeneração. Gente, não é a Terra. Tudo bem, Malu, tá certo, tá? Não estou discordando de você, não. Assim, mas não é a Terra que vai se transformar num planeta de regeneração. Regeneração somos nós. Nós temos que transformar a Terra. Essa consciência acordada, minha, sua, das pessoas que estão nessa vibração, são essas pessoas que estão com essa cabeça, né, antenada com o astral e que querem a evolução espiritual, são essas pessoas que vão fazer o planeta evoluir. Nós faremos a regeneração. E era esse o ponto que eu queria chegar quando eu propus a transição planetária. Então não é o planeta que entra numa órbita maluca, né? E ele evolui. Não é assim. É de dentro, somos nós. Nós, como humanidade, muitos de nós, eu brinco assim, que a gente tem um problema, que nós somos a alma velha, né? Nosso problema é sermos velhos, a gente está antigo aqui no planeta, né? Então a gente está repetindo a lição, repetindo a classe, fazendo de novo as mesmas coisas que fizemos no passado. Então agora o que a gente tem que fazer com o Ho'oponopono, com a meditação, com a conexão espiritual com os mestres? A gente tem que agir diferente dentro da nossa própria vida, dentro da nossa família, junto com os nossos amigos, onde a gente vive o karma. É aí que a gente tem que agir diferente. É aí que a gente tem que ser uma pessoa diferente. É aí que nós vamos ter que ter outras atitudes, né? Então não é o planeta está em transição planetária, nós estamos em transição. Eu estou em transição, você que está aí me assistindo, você também está nessa transição. Então uma prática profunda de meditação, uma prática profunda de Ho'oponopono, uma prática profunda de amor, né, de doação, de reiki, de energia para alguém, na qual você se entrega profundamente, uma prática dessa, ela vai tornar a sua vida mais fácil. E aí você vai brigar menos, e aí você vai sofrer menos, e aí você vai se libertando das amarras do karma. É isso que a gente tem que fazer. A grande lição de tudo isso, o grande aprendizado, é você viver mais leve. E aí nós somos testados, sim. Nossa, ontem eu aqui com a minha filha, eu sempre falo, eu conto as minhas histórias para vocês, porque eu não sou um ser ascensionado, eu estou encarnada, estou aqui na Terra, né? Eu gosto de compartilhar aquilo que eu sei, gosto de contar as coisas que eu vivo, porque eu acho que sempre eu vou ajudar alguém, vou inspirar alguém. E ontem mesmo aqui com a minha filha, adolescente, não foi fácil. Ela falou umas coisas para mim que me deixou muito triste. E aí eu fiquei bem triste, né? Ontem fiquei bem triste, né? Foi duro para mim. E ela é uma menina bem inteligente, escreve super bem. E eu falei, nossa, como ela escreve bem, né? Escreve umas coisas horríveis, mas muito bem, né? Falei, nossa mãe, que eu tenho que ler isso. E eu fiquei muito triste, muito, foi duro. Hoje acordei assim, eu estava, nossa, bem mal. Mas acordei, fui dormir ontem antes, falei, vou fazer Ho'oponopono para eu ter luz, para eu ter sabedoria para lidar com essa situação, né? Para eu ter uma energia para lidar com essa situação, porque a gente tem que buscar essa energia dentro da gente, né? E aí eu fiz a minha oração, fiz o Ho'oponopono, e ainda assim hoje persistiu muita tristeza. E daí no final da tarde eu chamei ela para conversar e eu acho que eu consegui falar com ela, sabe? Olhar no olho e falar assim, olha, eu fico triste de ver que você pensa o que você está pensando de mim. Fico triste com a sua atitude. Eu te amo, eu quero o teu bem, né? E eu acho que quando a gente consegue falar isso do coração, a gente desarma a situação toda ruim que está em cima de nós. Mas não é para qualquer pessoa, não é qualquer hora, não é em todo momento, né? A gente também não deve banalizar nos nossos relacionamentos, né?
A gente não deve banalizar o perdão. A gente, eu tenho que perdoar tudo. Não é bem assim, porque a gente não perdoa tudo. Perdoar também é um processo. É um caminho, é um aprendizado, é um dia que você ganha aqui, é um momento que você perde ali, é uma hora que você está mais disponível, uma hora que você não tem disposição. Perdão é um pouco assim, né? Então eu achei que depois da minha oração eu tenho feito muito Ho'oponopono para esses relacionamentos que me pegam, né? E chegar para a pessoa e falar isso é só quando o coração realmente permite que você fale. Senão é mais uma palavra, é mais uma conversa, é mais um momento que você está se expondo, falando, chorando, brigando e que não vai acontecer nada. Mas eu acredito que na hora certa, quando a gente faz as coisas, fala as coisas, vibra na hora certa, a gente alcança. E é essa mensagem que eu quero deixar a respeito da transição planetária, que nós estamos fazendo essa transição. E se você faz parte dessa humanidade desperta, que já sabe das coisas espirituais, que já está buscando a sua evolução, invista em você. Invista na sua espiritualidade, invista no seu caminho, estude. Se você quiser saber quem são os mestres ascensionados, faça o meu mini curso. Vou pedir para a Lu colocar o link do mini curso da Fraternidade Branca. Acho que o link desse mini curso, ele tem um valor muito legal, tá? Não custa nem R$200. E acho que esse mini curso pode ajudar muito você no seu caminho. E fortaleça a sua autoestima, reze bastante, sabe? Trabalhe o lado espiritual, abra a mente, abra o coração, abra o pensamento. E quando vier uma dor, uma briga familiar, uma situação de estresse para você, deixa aquilo passar um pouco, reze bastante, oportunamente fale com as pessoas, expresse o seu carinho, desde que ele venha do coração. Então somos nós, sou eu, é você, somos nós que vamos fazer a transição planetária. A Terra, ela é muito antiga e ela vai continuar depois de nós. Ela vai sobreviver a esse tempinho dessa humanidade nossa encarnada. Então, quem está em transição planetária somos nós. Nós aqui encarnados, nós que sabemos do espiritual. Nós que sabemos do nosso compromisso da elevação da nossa consciência, tá? E vai ter sempre na Terra uma humanidade mais afastada, mais ligada a coisas que hoje para nós já não é tão importante. Então eu desejo para você que você tenha muita luz aí na sua vida. Na próxima quinta-feira eu vou falar para vocês de um tema muito legal, que é como fazer a conexão com os seres de luz. Conexão com os seres de luz. Quinta-feira, dia 1º de junho, 8h30 da noite. Nós estamos entrando aí na fase desse mês bonito, que é o mês de junho, o mês das fogueiras. E depois eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês também, tá? Então, um beijo para Marion de Andrade, aniversariante. Oh, Marion de Andrade, um beijo para você, aniversariante linda. Deus te abençoe, que você cumpra o seu papel, que você seja uma pessoa muito feliz, que as coisas corram para você com muita luz. E eu e o Onyx aqui, ó, vamos nos despedir de você, vamos desejar para você que você tenha muita luz no seu caminho, né? Muita harmonia na sua vida e que dê tudo muito certo. Invista na sua transição, invista na sua mudança. Um beijo no coração, gente. Obrigado por estarem aqui comigo. Namastê.